nossa vida em adoração, para dizer que o Senhor é a luz do mundo. Agora o Senhor me enxerga, o Senhor sabe quem eu sou, porque a tua palavra diz: se eu te seguir, eu não andarei mais em trevas, mas sim terei a luz, e essa luz é o Senhor. E nós somos gratos a Ti por esta luz em minha vida, e desejamos essa luz na vida da minha família, desejamos essa luz nos nossos entes queridos, desejamos essa luz na vida daquelas pessoas que agora estão lutando nos hospitais em prol do Covid-19, que esta luz também possa chegar aos profissionais da saúde, por pessoas, amigos e entes queridos que perderam sua família, seus parentes, que esta luz do mundo possa consolar na autoridade que há no nome de Jesus. Nós te agradecemos por esta luz, e somente esta luz me fará seguir um caminho. Amém? Você está no caminho, amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda mais, que Ele merece. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Jesus, o quê? Luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Como é? Vai. luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Vai! Tchau, 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 tchau. Se você sabe cantar essa música, cante comigo, amém? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ei! E o que tem feito se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele. Ele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas que tem feito se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele. Não, Ele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou as trevas. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Assim diz o Senhor. Eu quero te dizer, esta luz foi Jesus, aquele que se entregou na cruz por mim e por você. E antes
estávamos nas trevas, condenado, desamparado, mas quando o Senhor Jesus morreu por mim e por você, Ele se tornou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Aplauda Ele em nome de Jesus. Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo e eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e
Fala aí pro seu irmão, é pela graça que nós estamos aqui. Amém? E a luz do mundo que está sobre mim faz ser quem eu sou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o seu amor. Esse é o hino dessa geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o seu amor
Chegamos um tempo que, com a nossa boca calada, através da máscara que nós estamos usando, chegou uma pandemia que tem calado muitos aí fora e que muitos não deixaram de declarar quem o Senhor Jesus é. Mas nós aqui da Igreja de Cristo em Vila Boa não nos importamos não com a pandemia, mas nós queremos sim declarar quem Ele é na nossa vida, quem Ele é na sua vida e quem Ele é na nossa vida, quem Ele é na sua história. E eu e você nesta noite vamos declarar com todo o amor que nós temos a Ele quem Ele é, quem Ele é. Oh! Jesus é rei, me conquistou, me libertou para viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou para viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou para viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou para viver uma nova história. Me conquistou, me libertou para viver. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Para viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, 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 Chega. Não podemos ficar calados diante de circunstância tão essa que Deus já fala que nós somos mais que vencedores. Amém? Então que você possa ter isso como na sua vida, em atitude. Amém? Lutamos com arma de fé e nada irá enquanto adoramos. As tribulações, nosso Deus é vencido. E nós? Vitorioso és, na tempestade estás. O quê? Teu nome falido, teu é.
ajudar a servir a ceia. Jesus, te adoramos. E nele estava a vida, era a luz dos homens, e a luz brilhará nas trevas, e as trevas não o derrotarão. Você que está aqui conosco, que vai se preparar para essa ceia, aliança é essa que nós estamos aqui como apenas um ensaio, porque creio eu que quando nós estivermos com o Senhor, com o autor da luz, aquele que brilha a luz sobre você, será algo muito sobrenatural. E eu convido a você a cear conosco nesta hora. Você que nos visita, talvez é de outra igreja, faça à vontade, fique à vontade em nosso meio, ceie conosco, estenda suas mãos aqui para a ceia. Pai, nós queremos abençoar nesta hora a tua ceia, para com aqueles que vão agora estar com ela, orando, ó Pai, colocamos diante da tua presença e pedimos a ti que abençoe os teus filhos que estão servindo, e abençoe a tua igreja que nesse momento vai estar debaixo dessa comunhão. Podem servir. Fique à vontade, meu amado. Tenha liberdade naquilo que o Senhor te conduzir por esse momento. Agora é você, o Senhor. Somente você, o Senhor, sua família. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Amém.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção Se derrame até 1000 gerações. Sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite. Tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 é contigo. sua família E teus filhos e os filhos, dos teus filhos. que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Você que pode ficar de pé comigo, fica de pé comigo. E eu queria falar com você sobre essa música, mas nós vamos fazer isso debaixo de um ato, que é trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor nessa noite. Eu queria que você pegasse agora o seu dízimo, a sua oferta, e colocasse sua mão sobre ela. Pastor, eu não tenho dízimo, eu não tenho oferta. Fique do mesmo jeito, pode ficar de pé. Coloque a sua vida agora na presença do Senhor e declare sobre algo. E as bênçãos se derrame até 1000. Sua família E teus filhos e os filhos de seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Pai, nós colocamos seus filhos agora diante da tua presença. Debaixo dessa palavra nós vamos fazer aquilo, ó Pai, que é da tua vontade, que é dizimar e ofertar. E eu venho diante de ti, mesmo ainda com as mãos vazias, mas eu sei que a minha adoração fará também eu ser um adorador e ofertar aquilo que eu tenho. Então você saia do seu lugar e traga o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Oh! Yeah! Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia
Aleluia. Em meio a esse momento difícil, para alguns, mesmo assim, Deus ele está contigo. Deus não te abandonou, nunca te deixou. Então nós vamos cantar essa canção e você faça ela como uma oração na sua vida, em nome de Jesus. Você que pode ficar de pé, fique de pé conosco. Salvador do mundo, todo o poder está em suas mãos, Criador do universo, tudo que nele há. Posso subir no mais alto monte ou descer mais profundo vale, o meu Deus ali estará, sua mão me guiará. Oh, sondas atendem ao seu andar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar. Salvador do mundo, todo o poder está em suas mãos, Criador do universo, tudo que nele há. Eu posso subir nos mais altos montes e eu descer mais profundo vale, o meu Deus ali estará, sua mão me guiará. Oh, sondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar e está comigo. As ondas atendem
porque podemos abrir os nossos lábios para te adorar. Obrigado porque esse momento tão precioso, onde nós podemos, ó Pai, enviar até o trono da sua graça, em forma de louvores, a nossa gratidão por tudo. Continue, ó Deus, a ministrar a nossa vida. Pai, te agradecemos por aqueles que aqui estão, por aqueles que vão nos assistir, ó Deus, pelo Facebook, pelo YouTube. Ó Deus, nós te louvamos, que essa palavra, Deus, ao ser ministrada agora, possa alcançar além do que imaginamos. E não apenas alcançar, mas fazer uma mudança, Deus, fazer uma transição poderosa. E que, ó Deus, ao sairmos daqui nessa noite, possamos levantar os nossos olhos aos céus e dizer: bendita é a tua palavra. Obrigado, Deus, por aqueles que aqui estão. Muito obrigado por aqueles que vão estar no próximo culto. Obrigado por todos. Oramos pela nossa nação, pelo nosso presidente. Oramos, ó Pai, pelo destino desta nação brasileira. Oramos para que o teu poder possa varrer da nossa nação e das nações da terra toda a pandemia maldita. E que o Senhor, ó Deus amado, num só sopro, possa fazer, ó Deus amado, o mundo conhecer que é o Senhor, que ainda está no controle de todas as coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui nessa noite. Obrigado porque eu poderia, Senhor, estar em outro lugar, mas o teu Espírito Santo me trouxe à tua casa. E eu te louvo por isso. Eu te louvo pela oportunidade, ó Pai, de ter uma Bíblia completa nas minhas mãos. Enquanto, ó Deus, milhares de países lá fora sequer tem uma página da tua palavra, mas quando tem uma página, eles dão valor. Então, Pai, que cada um de nós possamos valorizar esta palavra que ainda está livre para ser vista, estudada e escutada neste Brasil. E por isso precisamos valorizá-la. Dá valor a esta palavra. Dá valor a cada momento que essa palavra é ministrada. Que nós possamos, ó Pai, como crianças famintas, absorver, ó Deus, o mover da tua palavra. Obrigado, Senhor. Oramos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Estou feliz de ver tantos irmãos voltando hoje, depois de algum tempo. Poder rever alguns irmãos que não estavam podendo vir, mas que agora, graças a Deus, estão aqui. E eu estou muito feliz de vê-los, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e cuidando de vocês. Amém? Querido, hoje nós vamos iniciar uma série aqui na igreja. E nós já fizemos, eu acho que você já recebeu aí o convite. E a partir de hoje, no mês de novembro, nós vamos estar pregando sobre essa série. O nome da nossa série é Ter ou Possuir. Basicamente nós vamos estar no livro de Lucas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13. E nós vamos ler do verso 10 até o verso 17. Enquanto você abre, eu quero explicar que essa série, ela é uma série que está sendo pregada em diversos lugares. Então, se você se encontrar com ela aí, não fique triste, porque ela é uma série de estudos. E pastores do Brasil e do mundo inteiro quase estão pregando por entender que é de suma importância para este momento em que nós estamos passando. E por isso eu decidi compartilhar aqui com você, dentro do entendimento que o Espírito Santo nos deu, para que nós possamos ser alimentados. Amém? Então, durante o mês de novembro, eu queria te pedir que você fizesse de tudo para você não faltar o culto, porque é uma sequência, né? É uma sequência, e se você perder uma, você vai ficar um pouco fora de linha.
Tá bom? Eu creio que vai sair aqui. Nós estamos, olha lá, ó. Série de novembro. Ter, reticência, pontinho. E do outro lado, possuir. E tem uma estrada. E é por essa estrada que nós vamos caminhar durante o mês de novembro. Amém? Convide alguém, querido. Esta é uma palavra que precisa ser ministrada para as famílias, né? Vamos lá. Lucas, capítulo 13, do versos 10 em diante. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém e amém pela palavra do Senhor. Eu quero começar essa série de ensino, de mensagem, com uma pergunta nessa noite que eu quero que você leve para casa. O que você tem, você possui? Como é que é, pastor? O que você tem, você possui? Fique com essa pergunta aí. Querido, esse texto diz que essa mulher estava enferma há 18 anos, muito tempo, né? Um tempo considerável para alguém suportar uma enfermidade. Nós não sabemos o que era, né? Se era artrite, artrose, bico de papagaio, não sei. Mas essa mulher vinha daquele jeito há 18 anos. E o texto diz que houve um dia em que Jesus a encontrou. Naquele dia que nós lemos aqui no texto, Jesus encontrou esta mulher. Querido, seria normal, pois Jesus veio realmente para os necessitados, não é? Se não fosse um detalhe, os religiosos estavam ali. E aonde Jesus quer operar, meu irmão, se tem religioso, a coisa não fica muito bom para eles. E eles estavam ali. E Jesus continuou fazendo a sua obra, mas os religiosos continuaram também reclamando, como nós lemos no texto. Porque assim, quando Jesus está fazendo uma obra, os religiosos sempre reclamam. Eles sempre acham que a pessoa a quem Jesus está pronto a ministrar não merece. E se colocam numa posição de merecedores. Mas Jesus não liga com isso, né? E note, querido, que Jesus ali explica, no verso 16, ele explica por que ele agiu em favor daquela mulher, né? Os religiosos da sinagoga estavam reclamando e Jesus explica por que ele estava abençoando aquela mulher. No verso 16 ele diz: porque ela era uma filha de Abraão. Uma filha de Abraão. E eu quero nessa noite começar, para a nossa compreensão, a levar você a pensar em 3 coisas importantes do verso 16. Você pode colocar os seus olhos aí no verso 16. E há 3 coisas importantes nesse verso. Primeiro, o verso 16 diz que Satanás havia prendido aquela mulher. Era uma doença maligna. Então não era a ira de Deus sobre ela. Deus não estava punindo aquela mulher com uma enfermidade porque ela era mau. Então a Bíblia deixa claro que Satanás havia aprisionado aquela mulher por 18 anos. Segundo detalhe no verso 16, é que aquela mulher deveria estar bem no que diz respeito a Deus. Aquela mulher não deveria estar enferma por 18 anos. No quesito Deus, no quesito céus,
no quesito divino, aquela mulher era para estar bem, no que diz respeito a Deus. E terceiro, o texto diz que aquela mulher era uma filha de Abraão. Agora, querido, considerando aí no verso 12, essa mulher, diz o texto, que ela estava ouvindo Jesus, mas ela estava encurvada há 18 anos. E eu quero que você preste atenção, até este momento, a mulher ouvia Jesus, mas pela sua condição encurvada há 18 anos, ela apenas ouvia. A palavra e o ouvinte eram estranhos um ao outro até aquele momento que Jesus chega. Alguém está ouvindo que Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que traz a bênção, estava falando. Mas a mesma pessoa que estava ouvindo esse Jesus que fazia a obra sobre a vida de todos, essa pessoa estava aprisionada por um espírito maligno. Então, até o momento que Jesus começa a falar, ouvinte e palavra eram estranhos um ao outro. E isso acontece até hoje. É por isso que eu te fiz essa pergunta, que você está levando para casa. Mas a Bíblia diz que quando Jesus a viu, olhou para ela, Jesus falou com ela de uma maneira que talvez ninguém esperava. Note como ele falou com ela: mulher, você está livre. Note que Jesus não disse: eu vou te libertar. Você notou isso aí? Ele já olha para a mulher e diz: mulher, você está livre. Ele não disse: eu vou te libertar. Note que Jesus, quando a chamou, ele não disse: você será liberta a partir de agora. Ele disse: você está livre. Preste atenção nisso. E ele disse: você está livre dessa enfermidade. E eu creio, querido, que a afirmação de Jesus, você está livre, foi algo que com certeza assombrou aquela mulher e os religiosos. Assombrou por quê, pastor? E assombra até hoje, quando Jesus disse para alguém até hoje: você está livre. Ou você não vai ser livre, mas você já está livre. Muitas pessoas se assombram até hoje. Aquilo que deveria ser normal de se ouvir de Jesus, que deveria ser real, ainda é surpresa ou susto para muitas pessoas. Eu imagino que aquela mulher levou um susto, porque ela nunca havia ouvido alguém dizer para ela que ela era livre. Alguém que está encurvada há 18 anos, alguém que na sinagoga dos religiosos era tratada como alguém indiferente, alguém que com certeza era tratado na sociedade como alguém inútil, de repente encontra com uma pessoa que diz: mulher, você está livre. Imagina o que vai na cabeça daquela mulher. Como é que esse homem pode falar isso para mim? Por que esse homem está falando isso para mim? Alguém nunca falou isso para mim. E eu estou aqui encurvado e ele diz que eu estou livre. Isso acontece até hoje com muitos. Muitas pessoas estão atrasadas em receber o que Jesus tem, porque quando Jesus fala, a pessoa vai logo se limitando a ver como ela está, como ela viveu até o dia que Jesus falou. Tem muitas pessoas que Jesus está falando para ela: você está livre, mas porque ela vive há muito tempo aprisionada pela opinião dos outros, aprisionado pela sua própria opinião sobre si, aprisionado pela aparência que muitas vezes ela leva, aprisionado pelos dias que ela parece que não vão melhorar. Essa pessoa, ao ouvir de Jesus: você é livre, você está livre, essa pessoa tem muita gente com dificuldade de aceitar isso. Eu conheço muita gente com dificuldade. Como é que Jesus fala que eu estou livre e eu estou desse jeito? Como é que Jesus fala que eu estou livre e eu ainda estou encurvado? E Jesus falou para aquela mulher: mulher, você está livre. Eu acho que foi um grande susto para ela e para os religiosos também. Querido, mas o que aconteceu quando a palavra foi falada? Qual é o produto resultante de ouvir a palavra? Fé. Pelo menos deveria ser. Ao ouvir uma palavra de Jesus na nossa direção, o produto resultante não deveria ser outro a não ser fé. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Jesus falou a palavra de Deus para esta mulher aqui em Lucas: mulher,
tu estás livre dessa enfermidade. Esta foi a palavra. E a mulher ouviu a palavra. E o que veio depois da palavra foi que esta mulher acolheu esta palavra no seu coração pela fé. A palavra foi ministrada e ela decidiu acolher no seu coração pela fé. Então, querido, foi algo que ela não sabia. Jesus chama ela, põe as mãos sobre ela, imediatamente ela se endireita da sua enfermidade. Mas isso não foi um passo de mágica. Quando Jesus liberou aquela palavra, entre a palavra de Jesus e a cura da mulher, houve fé. Então a distância entre Jesus liberar uma palavra para você e você receber o resultado desta palavra está em você. Não está mais em Jesus. Olha para mim, depois que Jesus libera a palavra da sua boca, não é mais com ele o caso. Você está me ouvindo? Depois que Jesus libera uma palavra na sua direção, a situação sai da mão de Jesus e passa para a sua. Diga amém. Porque Jesus já liberou o que tem que ser liberado. A partir dali, a responsabilidade é nossa. E essa mulher entendeu que ao liberar a palavra sobre ela, ela teria que fazer algo, ela teria que entender aquela palavra, ela teria que acolher aquela palavra no coração. E a Bíblia diz que ela foi curada, e nós podemos entender que aquela mulher acolheu aquela palavra de Jesus no seu coração. Então, entenda uma coisa, entre o que Jesus tem para você e aquilo que você pode possuir, você precisa entender que depois que ele liberou a palavra, é com você o negócio. Não é mais com ele. É com você. Você se lembra que no início de todas as coisas Deus diz, haja luz. E o que a luz teve que fazer? Aparecer. Deus liberou, querido, detalhes no verso 16 novamente. Jesus dá razão à sua declaração quando expressa, mulher, você está livre. Agora, por que ela poderia ser livre? Porque ela haveria de ser beneficiada com aquela bênção. Ela era inútil aos olhos dos homens. Provavelmente aquela mulher nunca tinha feito um sacrifício de animais naquela sinagoga para ser abençoada. Provavelmente, querido, aquela mulher sacrifício para se tornar alguém digno da bênção que Jesus estava para liberar sobre ela até aquele dia. Provavelmente aquela mulher não fez nada merecedor diante dos religiosos para que Jesus pudesse abençoá-la naquele dia. E eu sei que talvez você, por algum momento da sua vida, por algum instante, em algum momento da sua história, talvez você pensou isso sobre você. Talvez você, nesses dias, pode estar vivendo o que aquela mulher estava vivendo diante dos olhos dos religiosos. O que essa mulher tem para Jesus querer curar? O que esta mulher tem? Essa mulher nunca fez nada nessa sinagoga. Essa mulher nunca fez nada nesta igreja de Cristo de Vila Boa. Essa mulher nunca fez nada, nenhum sacrifício de animais para merecer. Nós estamos acostumados a trazer animais e matar na presença do Senhor naquela época. E provavelmente a pergunta foi, o que esta mulher tem? E Jesus responde. Muito claro, Jesus responde. Ele declara, esta mulher está livre, porque essa mulher é filha de Abraão. Uma só declaração. Ele está revelando algo tremendo. Quando Jesus ligou a Abraão, aquela mulher, naquele dia, Jesus estava afirmando que aquela mulher tinha um direito legal para ser livre, porque ela estava ligado a um relacionamento de aliança, porque ela estava ligada a uma descendência de um pacto que não poderia ser quebrado. Ela estava ligada ao relacionamento de Abraão com Deus. Por isso Jesus diz, essa mulher está livre, porque no pacto que Deus fez com Abraão, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E naquele dia ele disse, essa mulher merece estar livre, porque a descendência de Abraão não é uma descendência que será livre, não é uma descendência que merece ser livre, é uma descendência que já está livre, porque Deus assim quis. Quantos entendem isso para a sua vida?
De verdade, queridos. Então Jesus responde, porque ela merece, porque ela está ligada a um relacionamento de uma aliança irrevogável. Aquela mulher estava ligada a uma descendência de um pacto, de um acordo legal, carimbado, que ninguém podia mudar. Olha que coisa linda. Talvez você está aqui no século 21. Nós estamos no 21 ainda, é? Já nem sei, é 21 ainda? Porque eu falo tanto desse 21, acho que já passou. Passou não, né? Nós estamos aqui no século 21. E até hoje tem pessoas que dizem, pastor, eu até quero que Jesus me transmita uma palavra dizendo você é livre, você é abençoado. Mas às vezes, pastor, eu fico pensando, o que é que me faz com direito a isso? A aliança que Deus fez com Abraão. Você é descendência de Abraão por meio de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a semente de Abraão. Você entende isso? Então não tem, querido, questionamentos. E novamente a pergunta, o que você tem, você possui? Olhe para essa mulher. E ela estava ligada a um acordo legal, Jesus disse, é por isso que ela pode ser abençoada. Note a declaração de Jesus, mulher, você está livre. Não é uma declaração criada no momento que ela se encontra com Jesus. Amado, não é uma palavra que nasce como uma ação de emergência ao encontrar aquela mulher e ver o sofrimento dela. Não, pelo contrário. Quando Jesus toma o nome de Abraão naquele momento, ele está declarando que o que ele professou, que o que ele liberou sobre a mulher, era algo que já estava estabelecido antes daquela mulher nascer. Eu quero lhe declarar que toda a bênção de Yeshua HaMashiach é algo, meu irmão, que já está consumado antes de você nascer. Você precisa entender isso. Não importa o que vai acontecer entre o seu nascimento e até o dia que você partir dessa terra. Você precisa entender. Eu sou alguém que estou debaixo de um pacto, de uma aliança, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu entender quem eu era. Jesus estava dizendo, olha, o que eu estou ministrando sobre esta mulher, não é algo pela emergência, não é algo pelo sofrimento dela, é algo porque ela é da descendência de Abraão. E eu quero que você entenda nesse início do nosso estudo, amado, Deus não te ouve porque você está sofrendo, Deus não te ouve porque você está com dor, ainda que Ele possa fazer, Deus não te ouve porque você está precisando de um emprego, Deus te ouve e quer ministrar a sua vida, porque Ele não pode mentir o pacto que Ele fez a seu favor. E Ele disse, eu jurei pelo meu próprio nome. Jesus estava ensinando aquela mulher e a nós também, que a bênção é uma propriedade de filiação. A bênção é uma propriedade de filiação e que Jesus pagou por ela. Mas interessante, até aquele dia aquela mulher não sabia disso. Até encontrar com Jesus e acolher, escute o que eu vou te dizer, até encontrar e acolher a palavra liberada no coração, ela não sabia que ela tinha direitos já adquiridos. Agora quando Jesus disse a ela, sabe o que aconteceu? A verdade veio sobre a vida dela, a luz da palavra veio sobre a vida dela, e a fé dela entra em ação, e ela dá passos nesta fé. E agora, querido, ao dar passos nesta fé, ela é a feliz dona da libertação e da cura da enfermidade. Que coisa linda, não é? Alguém que libera uma palavra, e você acolhe no coração aquela palavra, e você dá passos de fé, para se tornar a feliz dona, ou feliz dono daquilo que foi liberado na sua direção. Viver assim é muito bom, querido. Lembra de Hebreus 11? Lá diz o seguinte, que a fé é a substância, em algumas traduções, das coisas que se espera e a evidência das coisas não vistas. Há uma outra versão que diz que a fé é o título de propriedade para as coisas que nós não vemos, e a fé é o direito adquirido para as coisas que esperamos. Então eu posso dizer para você que a fé é o título da propriedade. E a propriedade é aquilo que você tem desde a eternidade. E a fé é o título que te leva a possuir a propriedade que é sua. Mas não é qualquer fé.
Não é qualquer fé. Hebreus 11:6 diz isso. Lá diz o seguinte: que aqueles que se achegam a Deus devem crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Olha aqui, quando você buscar Deus, não busca Deus para ser aquele que paga as suas contas. Não busque Deus apenas para aquele que vai fazer você morar num lugar melhor. Você tem que buscar Deus crendo que Ele existe e que Ele não é qualquer Deus, Ele é um recompensador na sua vida. Deus não é punidor, Deus não é pai bravo, Deus não é qualquer Deus. Deus é um Deus que tem prazer em te recompensar. Não ouvi nenhum amém. Você não acredita nisso? Ele é um recompensador daqueles que o buscam. Então, querido, as recompensas. E por que Ele é um recompensador? Você pode dizer: pastor, por que Deus me recompensaria? Porque Ele tem uma aliança contigo. Por que Deus quer ser recompensador? Porque Ele tem uma aliança sustentada para te recompensar. Tudo está na aliança. Agora, queridos, nesse texto tem um assunto chamado fé. Essa mulher teve fé. E há duas partes que eu quero, nessa introdução dessa noite, levar você a observar. Primeira parte da fé, a parte do crer, que é com o coração. Isto é, absorver a palavra na sua integridade de poder. Amado, muita gente pensa que crer é recitar aquilo que está ouvindo. Muita gente pensa que crer é apenas aceitar aquilo que está ouvindo. Não é. Crer, a fé vem pelo crer, mas que crer é esse? O crer que absorveu e que guardou dentro do coração o poder da palavra que recebeu. Amado, você não pode receber uma palavra sem o poder dela. Está me escutando? Você não pode receber a palavra de Deus sem o poder que determina a resposta. Vem junto, toda a palavra de Deus vem junto com o poder determinante. Tem muita gente que aceita a palavra, mas não integra o poder da palavra. E aí não tem resultado. Aquela mulher, ela recebeu a palavra, mas ela guardou no seu coração junto com o poder para que Jesus pudesse agir a favor dela. Então hoje nós podemos falar, e desde aquela época tem muita gente que não entende isso sobre a fé. A fé é crer, mas não é crer de qualquer maneira. Você precisa absorver para dentro do seu coração e junto com a palavra recebida, o poder dessa palavra. Por que tem muita gente que recebe a palavra, gosta da palavra, se alegra com a palavra, mas não tem o resultado da palavra? Porque foi só a palavra sem o poder dela. Você quer ter uma bênção de Jesus? Acolha pela fé a palavra junto com o poder realizador dessa palavra. E aí então você está recebendo por completo. Mas tem uma outra parte da fé, a parte do dizer, que é com os lábios. O que é isso, pastor? Isto é, absorver e agir de acordo com a integridade da propriedade que você tem direitos. Tornar a propriedade que era antes de você ouvir a palavra, algo que jamais você imaginaria que estaria ao seu alcance. Quando você tem uma fé para receber o que está ouvindo, é quando você torna a sua confissão de acordo com a integridade da palavra recebida, da propriedade que Deus está querendo entregar a você. Você precisa confessar de que jeito? Integralmente, como a palavra diz que é. Pastor, mas todos fazem isso. Nem todos. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas ela pensa: eu vou dar uma modificada nessa palavra aqui e vou falar do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. A palavra de Deus diz que esta é a nossa esperança, que se pedimos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se cremos que Ele nos ouve, Ele fará de acordo com aquilo que pedimos. Se cremos, ou seja,
se tornamos verdadeiro aquilo que ouvimos. Se não queremos modificar. Nós estamos com uma polêmica no Brasil esses dias, eu creio que alguns de vocês sabem, que há um pastor por aí que está dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Você acha isso? A Bíblia precisa ser atualizada? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas ele acha que a Bíblia tem que ser atualizada. Isso está uma polêmica no Brasil. O que é isso, pessoal? É alguém que está querendo usar aquilo que está pronto, mas usar do seu jeito. E fé não é você usar a palavra ouvida do seu jeito, nem do teu querer. É você confirmar com ela, é você fechar com ela, é você se aliançar com ela e dizer para esta palavra, ainda que não seja bom que eu esteja ouvindo neste momento, eu não posso mudar esta palavra, porque amanhã ela vai se tornar uma bênção na minha vida, porque a palavra de Deus pode não ser muito boa hoje, em alguns casos da nossa vida, mas ela vai ser sempre uma bênção para aquele que crê que a palavra é imutável e fechar com esta palavra. É assim que essa mulher fez, ela fechou com Jesus. A fé daquela mulher fechou com a propriedade que Jesus estava dando a ela. Então a fé, querido, é o título para você chegar até a propriedade. Romanos 10:9 diz que com o coração o homem crê para a justiça e com a boca a confissão é feita para a salvação. Jesus disse em Marcos, olha o que Jesus diz em Marcos 11:23, em outras palavras, falando, parafraseando, creia no seu coração nas coisas que diz. Se você crê nas coisas que você diz, você terá o que você diz. Creia nas coisas que Jesus diz. E se você crer nas coisas que ele diz, e você dizer o que ele diz, você vai ter o que você disse. Está entendendo isso? Então, querido, fé é algo de duas partes. É crer com o coração e dizer com a boca. Mas entenda que a palavra precisa, primeiro, afetar o seu coração e só assim você liberar a palavra da sua boca. Não libere qualquer palavra em nome da fé. Só libere aquela que afetar o teu coração. Só libera aquela que mudar o teu coração. Só libera aquela que transicionar o seu coração para a dignidade da palavra que você está ouvindo. Não fale qualquer coisa. Agora, o que foi que aquela mulher descobriu, querido? Olha para mim. Jesus está ali. E aquela mulher tem uma descoberta. O que foi que ela descobriu? Que o que era dela, não era dela quando ela ouviu. Era dela o tempo todo. O que aquela mulher descobriu naquele dia, encontrando com Jesus? Pela fé. Que o que era dela, não passou a ser dela naquele dia. Era dela o tempo todo e ela não sabia. Muita gente tem vivido com Jesus, sem saber que o que é dele, não é dele quando ele ora. Não é dele quando ele clama. Não é dele quando ele chora. Sempre foi dele. Nós podemos chorar, podemos clamar e devemos clamar. Nós precisamos entender, aquela mulher descobriu naquele dia que o que é, você não pode pagar por ela, porque alguém já pagou por ela. Você não paga para ter a propriedade. Você não paga para ter as bênçãos de Deus. Você não paga porque propriedade está na base de quem pagou por isso. Está na base da legalidade de quem proveu o custo pela propriedade. Por exemplo, você tem uma casa e você pagou por essa casa, você foi no cartório, você registrou, você pagou por tudo. Eu não posso de forma alguma tentar pagar novamente para você aquilo que você já pagou no cartório. Não posso. Eu não posso chegar no cartório e dizer, eu quero registrar essa propriedade aqui que está no nome do fulano. O cartório vai dizer para você, não pode. E você vai perguntar, por que eu não posso? Ele diz, porque alguém pagou o custo por esta propriedade. Então, querido, propriedade é uma legalidade de quem pagou. As bênçãos é uma legalidade de quem pagou por ela. E Jesus pagou o preço para você ter.
Então, propriedade é a base legal de quem pagou por isso. Você pagou pela salvação, sim ou não? Você pagou pela eternidade, sim ou não? Você pagou pela saúde, sim ou não? Você pagou pelo ar? Não, então propriedade não é algo que você pode mexer. Só quem pagou por ela é que tem direito de liberá-la, porque custou. B. E posse, pastor? Posse, por outro lado, é diferente. A posse, primeiramente, é prática. É algo que se experimenta. A posse é determinada pela fé ativa. Propriedade está pronta, está paga, está registrada, está legalizada. Jesus legalizou para todos. Agora a posse é diferente. A posse é como aquela mulher fez. Ao ouvir a palavra, trouxe a palavra para dentro, ativou a fé e fez a fé se integrar à propriedade. Ela não fez, ela não exigiu que a bênção se integrasse a ela de qualquer maneira. Ela entendeu que a fé dela é que tinha que se integrar à propriedade da bênção. Esta é a posse, mas ela tem que ser ativa. Ela não é algo que você pega de qualquer maneira. Você não pode ir até uma bênção de qualquer maneira. É algo que tem que ser experimentado. Isso é posse, porque é pela fé. Então veja, a propriedade, que é o ter, é um assunto já estabelecido. Nada pode mudar o que está estabelecido. Diga amém. Nada, querido, pode mudar o que está estabelecido. Eu até queria a casa do tio Antônio. Ele tem um local ali muito bom. Queria a casa dele para mim. Mas nem ele vai me dar e nem o cartório vai permitir. Por quê? Porque é uma propriedade que já está sacramentada no cartório. Então veja, isso é um assunto estabelecido. Por outro lado, a posse é estabelecida pela fé. Escuta isso. A posse, o possuir, é estabelecido pela fé que confessa não qualquer coisa, como nós dizemos, mas se alinha o que já está estabelecido. Se alinha a propriedade. O que eu confesso, eu possuo, mas eu não posso confessar algo, a propriedade para que ela exista. Não adianta eu confessar, Senhor, eu quero confessar agora para que o Senhor faça existir a bênção na minha vida. Não. E muita gente ora assim: Senhor, eu quero confessar agora para que a bênção se materialize na minha vida. Não. Senhor, eu quero confessar agora para que de alguma maneira a bênção apareça na minha vida. Não. Senhor, eu quero confessar agora que a bênção que já está estabelecida, a minha fé alcance e sustente aquilo que o Senhor disse que está pronto. Aí vai. Essa é a posse que é feita pela fé. Por quê, querido? Porque eu preciso confessar, mas eu não posso confessar qualquer coisa. Toda a fé do mundo não pode pagar a propriedade, o ter, porque Jesus foi o único que pôde pagar. Jesus nos disse, querido, que essa mulher, ao ser filha de Abraão, era herdeira de algo. Olha que coisa linda, porque era semente de Abraão. Lá em Gálatas 3:29, você pode ler em casa depois, diz: se vocês são de Cristo, então vocês são a semente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então você tem o mesmo direito daquela mulher nessa noite. Você não ouviu. Você tem o mesmo direito daquela mulher hoje, nesta noite, porque você também é da descendente, você é uma filha de Abraão também. Olha que coisa mais linda. Se eu estou em Cristo e Ele está em mim, somos um só em espírito. Então isso quer dizer o quê? Que o que é dele é meu. O que ele conquistou e pagou, eu não paguei nada. Escute isso, eu não paguei nada. Mas a Bíblia diz que eu e ele somos um em espírito, e aquilo que é dele é meu. Pastor,
Mas isso não é injusto? Não. Se você está em Cristo Jesus, você é um com Ele. E o que Ele tem, você tem. O que é dele, é seu. Amém? Aleluia. Vamos ler depois então. Então escute, querido. Se eu estou em Cristo e Ele está em mim, nós somos um só em espírito. E o que é dele é meu. Existem muitas coisas neste mundo que são propriedades de Jesus, porque Ele pagou o preço por elas. E existem muitas coisas neste mundo que são minhas, porque Ele pagou o preço. E uma vez que eu estou nele e Ele está em mim, são propriedades minhas, as propriedades que Ele conquistou. É minha. Sou herdeiro, querido. Sou herdeiro. Você é herdeiro de um pai natural. O que o seu pai conquistou nessa terra, quando ele partir daqui, vai ficar para você. E se você é um com Cristo, toda a propriedade que Jesus conquistou é sua. Mas tem que ser sua pela fé prática. Propriedade, amado, é algo importante de se entender. Porque quando você sabe que algo é sua propriedade, escute isso. Isso aqui é sério. Toda a propriedade que Jesus conquistou é sua. Amém? Amém mesmo? Mas quando você sabe que algo é sua propriedade, você olha para isso com respeito. Porque você, ao saber que é proprietário das bênçãos de Deus, sem ter pago nada por isso, o mínimo que nós devemos fazer é ter respeito por aquele que pagou o preço. Há muita gente que não respeita as propriedades conquistadas por Jesus, não pagou um só preço por aquilo, mas não trata com respeito aquilo que Jesus conquistou para ele, infelizmente. E nós precisamos entender isso. Que você é proprietário do que Jesus conquistou. Mas que você precisa entender que o que Ele conquistou é valioso. E que nós não podemos tratar de qualquer maneira. A sua saúde não pode ser tratada de qualquer maneira. O seu dinheiro não pode ser tratado de qualquer maneira. A sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, tudo que você tem foi propriedade exclusiva e conquistada por Jesus. E o mínimo que nós devemos fazer é ter respeito e cuidar bem daquilo que foi conquistado. Quando Jesus olhou para aquela mulher, ela ouviu a palavra de Jesus. Diz o texto que ao ouvir a palavra de Jesus, escute isso, Jesus chamou ela na frente. E o que a Bíblia diz, ela foi. Sabe o que ela nos ensina? Ela tratou com respeito aquilo que estava sendo dado para ela naquele momento. Sabe por que muita gente anda com o sentimento de que tem, mas não possui? Porque já tem desde a eternidade, mas nunca tratou bem aquilo que já está conquistado. Eu já contei que uma vez, eu admiro muito o pastor Francisco Halber, um homem de uma integridade tremenda. E um dia num discipulado, ele falou algo para nós, porque alguém havia perguntado para ele: pastor, seu carro vai gastar, o senhor lava o carro demais. O senhor lava o carro demais, o carro do senhor só vive impecável. Sabe o que ele respondeu? Quem tem o que não pagou, tem que ter no mínimo a dignidade de tratar bem o que tem. Sabe o que ele respondeu? Até o teu carro limpo significa que aquilo que você recebeu é precioso para você. Nunca esqueci disso. Homem sábio. E até hoje ele faz a mesma coisa. Querido, estou terminando. A posse é determinada pela fé prática. Lá em Isaías, no capítulo 57, verso 13, na parte B. Veja isso. Diz assim: aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, possuirá a terra.
Entende que a posse é pela fé. E a fé, ela não pode estabelecer o que você quer ter. A posse pela fé te leva a confessar o que você já tem. Você quer possuir? Tenha uma fé que confessa o que você já tem. Não fique testando sua fé em oração. Senhor, eu vou orar. Eu quero ter fé que vai ser assim. Não vai, não. A fé precisa ser prática de que jeito? A fé é a posse. E a posse é o seguinte: não é confessar o que você quer ter, é confessar que você já tem. É confessar que você é herdeiro, que você é possuidor daquilo até que você não está vendo. A fé envolve você no que é definitivo. Escuta, nunca use a tua fé naquilo que é experiência, naquilo que é algo transitório. A fé que funciona para tomar posse da propriedade conquistada por Jesus é a fé que se envolve com o que é definitivo. Senhor, eu não vou orar porque eu quero que aconteça. A minha fé entende que o que eu estou orando é definitivo no Senhor. Envolva a tua fé para viver no que é definitivo em Deus. Esta é uma fé que vai possuir o que você tem direito. Porque eu tenho que ter uma fé naquilo que eu creio que é definitivo, que é eterno, que é divino, que é antes de tudo. Eu não posso usar a minha fé para fazer testes. Porque essa fé não é fé de posse, não é fé para possuir. Agora, quando eu me levanto, eu posso até dizer para o Senhor: Senhor, eu posso até ter sentimentos humanos que estão tentando me fazer contrário, que estão tentando me fazer acreditar contrário, mas eu resisto, porque a minha fé, ela é alicerçada no que é definitivo no Senhor. Não use a tua fé de qualquer maneira. Aquela mulher, naquele dia, quando ela ouviu a palavra de Jesus, e Jesus chamou ela na frente, ela usou uma fé de possuir, porque ela não questionou, ela foi na direção daquilo que era definitivo para a fé dela. Amado, use a sua fé sempre para declarar que aquilo que te pertence é definitivo, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Pense comigo. Você pode ter uma coisa e não possuí-la. Por isso eu fiz a pergunta: tudo que você tem, você possui? Você pode ter uma coisa e não possuí-la. Aquela mulher tinha a cura e não possuía. Muita gente tem muita coisa de Deus, mas não possui. Não possui. Então você pode ter uma coisa e não possuí-la. Como isso é possível, pastor? Primeiro, talvez alguém te roubou. Você é dono, mas por um momento você não a possui porque deixou alguém te roubar. Segundo, você pode ter algo, mas pode estar vivendo sem conhecimento e por isso não responde corretamente sobre esse algo que você tem. Ou alguém te roubou que você tem, ou você está vivendo como alguém que tem, mas não responde como alguém que tem. Essas duas coisas. Então, amado, ter, que é a propriedade, é determinado por alguém que pagou por ela, que é Jesus. A posse é determinada pela fé que eu confesso, que eu possuo. E a confissão da fé que possui é a confissão naquilo que já está estabelecido. Aquela mulher recebeu algo que era dela, percebeu que era livre, irmãos, mas ainda ela precisava dar alguns passos, e ela deu. Quais foram os passos? Quando Jesus chamou, ela foi. Quando Jesus chamou, ela foi. E quando ela foi, Jesus ministrou o que ela tinha direito. Toda vez que Jesus te chamar, não questione, vá pela voz dele que te chamou. Não fique perguntando por que ele te chamou. Não fique questionando se você merece porque ele te chamou. Faça como esta mulher. Ela ouviu uma coisa e ela descobriu pela fé no seu coração que aquela coisa era para ela e ela agiu imediatamente. Ei, igreja, tem muita gente postergando a sua propriedade porque não responde imediatamente quando Jesus chama.
Jesus chamou a mulher, ela, foi na direção deles. Quando Jesus te chama, quanto tempo leva para você ir? Não, Jesus. Como a Bíblia diz, né? Que um dia alguém convidou as pessoas para um casamento. E uns disse, eu não posso ir porque eu comprei bois e tenho que vendê-lo. Eu não posso ir porque eu estou fazendo negócio. Eu não posso ir. Pense nisso. Pessoas que teriam de Jesus uma resposta naquele dia. Eu não posso porque eu estou ocupado. Quantas vezes Jesus nos chama e a gente diz que está ocupado com outras coisas? Porque a gente às vezes, tem gente que pensa, Jesus está me chamando para me punir. Jesus, olha para mim aqui, ó. Jesus jamais chamou alguém para punir. Ele diz, eu vim para dar vida e vida em abundância. Toda vez que Jesus te chamar, seja para qualquer coisa, não hesite, não se atrase. Faça como aquela mulher, sai da onde você está e vai até Jesus. Posso ouvir um amém? Eu ouvi alguns amém, mas muito baixo. Posso ouvir um amém mesmo? Quando aquela mulher chegou na sinagoga, ela não sabia que tinha direitos. Mas ela saiu dali proprietária dos seus direitos. Você pode ter chegado aqui hoje sem saber dos seus direitos. Mas você não tem direito de sair daqui hoje sem saber que você é proprietária dos direitos que Jesus pagou para você. E eu concluo, voltando à pergunta. O que você tem, você possui? Pensei. O que você tem, você possui? Porque eu descobri, amados, que uma das coisas mais terríveis é você ser proprietário de uma coisa que você nunca assumiu. Das coisas mais terríveis é você chegar num cartório morando 50 anos de aluguel e saber que você era herdeiro de uma mansão que você nunca morou. E tem muita gente que tem da parte de Deus, mas nunca possuiu o que tem da parte de Deus. Por que será? Essa mulher nos ensina. Primeiro, nunca vá até Jesus. Nunca vá até Jesus achando que você não merece. Você não merece mesmo. Mas não é assim que chega até Jesus. Aquela mulher tinha todas as objeções para não ir até Jesus, por não merecer. Mas ela foi, porque ela acreditou que quem estava diante dela era alguém que não olhava para ela por aquilo que ela era, mas olhava para ela por aquilo que ele havia conquistado por ela. Nunca vá até Jesus como um coitado. Deus não gosta disso. Sabia disso? Que tem gente que vai até Jesus como um coitado. Deus não gosta disso. Imagina você chegar na casa do teu pai como um coitado. Deus não gosta disso. E outra, querido, você vai ter? Não, você já tem. Mas você vai possuir? A resposta está em você. Essa mulher nos ensina essa lição nesse início da nossa série. E nós vamos falar mais sobre fé nos nossos próximos encontros. Amém? Vamos ficar de pé. Ter e possuir tem um caminho. Talvez eu estou falando aqui, olha para cá um instante. Talvez eu falei durante esta 1 hora. E talvez você está se perguntando aí, pastor, será que é isso que está acontecendo comigo? Será que eu tenho vivido como um coitado, sendo milionário em Deus? Será que eu estou vivendo como um mendigo, sendo filho do rei? Pense nisso. Talvez você está pensando, pastor, por que tanta luta na minha vida? Será que eu não tenho? Tem. Se você está em Cristo e Ele em você,
você tem tudo que ele tem, que ele conquistou. Por que será que as coisas estão assim, pastor? O que você tem, você possui. E por que não possui o que tem? Hã? Você está vivendo com alguém que tem? Ou você está vivendo com alguém que possui? Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Sei que a tua palavra não volta vazia. Eu preguei para alguém aqui nessa noite. Eu não sei quem é, mas eu sei que eu preguei para alguém aqui nessa noite. Eu sei que nessa noite alguém vai sair daqui sem perguntas. Eu sei que nesta noite alguém vai sair daqui possuidor das propriedades conquistadas pelo Senhor. Eu sei que a tua palavra, Pai, vai entrar e vai encontrar morada no coração de alguém nessa noite. Eu tenho certeza disso. E eu creio, Deus, que aquele que acolheu esta palavra, como aquela mulher acolheu a tua palavra naquele dia, não voltará para casa do mesmo jeito. Aquela mulher chegou encurvada há 18 anos, mas saiu saltitando na presença do Senhor. Aquele que acolhe a tua palavra pela fé, ele pode, ó Pai, tomar posse daquilo que é direito. E nessa noite nós vamos para casa, e a pergunta que temos que responder é: possuo o que tenho? Se não possuo o que tenho, por que não possuo? Que cada um responda para si mesmo, mediante a tua palavra. Te agradeço, Pai, e abençoo, Senhor Deus, aqueles que nos ouviram, ó Deus amado, através do canal do Facebook. Que a tua bênção também tenha alcançado a eles. Pai, nós oramos agora, Senhor, antes de terminar esse culto, pela família, ó Deus amado, da Janaína, do Gilclésio. Que o consolo do Senhor esteja sobre eles, ó Pai, a todos os momentos. Que o bálsamo do Senhor esteja sobre eles, ó Pai. E que a resposta do Senhor venha sobre o coração deles, ó Pai. Senhor, que a graça, que a bênção, que a companhia do Teu Espírito Santo seja sobre nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Shalom. E nós vamos ler no próximo culto Apocalipse, para iniciar a nossa mensagem, amém? Shalom. Um beijo para você que está aí nos assistindo. Que o Senhor te abençoe todos os dias. Fique em paz. Beijo. Vão em paz, querido.